Paulo, tem bastante coisa para a gente conversar a partir, né, da sua história, mas eu quero começar falando um pouquinho de IBGE e aproveitar a sua experiência à frente do Instituto lá atrás. A gente acompanha agora certa crise envolvendo o nome de Postman, né, por conta de algumas denúncias feitas por servidores que o chamaram de política, que ele conduz uma política autoritária e midiática. Eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor avalia a maneira como o IBGE está sendo conduzido e se o governo estaria fazendo vista grossa diante desse movimento que acontece dentro do Instituto. Várias coisas na sua pergunta. Opa, vamos lá, por partes. Então, para começar, eu me perguntaria se eu estaria preparado para ouvir uma crítica de um ex-presidente, estando eu sentado lá na cadeira de presidente do IBGE. Eu diria que a crítica é válida. Aliás, nós temos muito patrulhamento e somos muito sensíveis aqui no Brasil. Precisamos parar com tanta sensibilidade, mas temos que ser educados. Sim. Temos que ter um certo grau de serenidade. E a serenidade e a educação que a gente teve em casa me obriga a dizer que eu não sei se o cara é midiático, né? Se ele é autoritário, muito menos ainda. Se é político. O máximo que eu posso dizer é que ele tem um currículo que puxou um economista, colega, conhecido. A gente sabe um pouco da orientação acadêmica, não é? Sabe do que andou fazendo antes, dos órgãos que teve ocasião de dirigir, e por aí já começo a responder. Ele teve uns problemas relacionados a esse convívio com os colaboradores no IPEA. Mas eu não posso lhe dizer, nem fofocar aqui, a gente acompanhou pelos jornais. Foi um embate difícil, em que saem chispas e aquele tipo de discussão que você não sabe nem muito bem por que é que estão debatendo. Que é o caso também, no caso do IBGE, ele teria organizado e organizou uma fundação de caráter privado para contornar a aparente dificuldade do IBGE de receber verbas e, com isso, ser um pouco mais, vamos dizer, encorpado e habilitado a realizar a sua missão institucional. E aí vamos para a parte, vamos dizer assim, do autoritário. Eu acho que faltou diálogo porque o grupo no IBGE que eu enfrentei lá e que continua lá, são servidores estáveis, é muito aguerrido. Todas as duas organizações em que eu tive a oportunidade pelas quais passei, elas têm... BNDES e o IBGE. IBGE e BNDES, eles atribuem nomes à condição de selo. O que, para mim, é uma sociologia muito curiosa. Não é? No IBGE, há os ibegianos. O ibegiano é alguém que veste a camisa, ele não é um servidor público. Por exemplo, você chama os diplomatas do Itamaraty de diplomatas, dependendo do cargo, embaixador, ministro, primeira classe, segunda classe, mas não tem o itamaratiano, por assim dizer. Bom saber agora, eu vou falar dessa maneira, então. Quer seja o presidente, e eu já concluo, porque descobri com um pouquinho de menor ênfase também, no BNDES estão os benedenses. Os benedenses. Eu estava com essa dúvida, como é que eles são chamados? Inclusive, tem toda essa... pode ser ano ou ense. E uma pergunta, o senhor assim como em cidades que os sujeitos, né? E o senhor se tornou um deles? Um ibegiano? Que boa pergunta, Cine. É uma boa pergunta porque você aí, botou o dedo na ferida e foi direto ao ponto. Uma dica que eu daria para o Márcio, que eu não sei se é Pokémon ou Postman, ele já começa com esse problema. Ele tem um nome que tem que botar um acento qualquer nele para ele entrar na discussão. O Márcio Postman, segundo você falou, ele precisa vestir a camisa. E eu acho que o cara que está lá antes de ser ibegiano é petista, ou se ele antes de ser ibegiano ele é economista, não precisa ser só petista. Economista, um cara que ele não participa vivamente daquela comunidade, uma vez que ele detectou que aquilo ali
é uma comunidade, é mais do que simplesmente uma reunião de servidores que podem estar hoje aqui ou amanhã numa outra área pública. Até, diga-se de passagem, há pouca mobilidade dentro do setor público, deveria haver mais, até para... Aí entraremos nesse ponto sobre reestruturação geral do Estado, etc. Tal. Mas aquele grupo, ele conhece a história do IBGE, sabe... desde a Fundação Teixeira de Freitas, numa sala contígua do presidente da República, nasceu pequenininha, mas no Palácio do Catete, ou seja, já houve um tempo, nos anos 30, em que se pensava as estatísticas do Brasil. E o Teixeira de Freitas falava em dizer, nós fazemos a fotografia do Brasil. É isso que o IBGE faz, ele fotografa estatisticamente quantas pessoas são, plac, faz um censo demográfico, plac, faz um censo agropecuário, censo industrial, levantamento da saúde, a pesquisa de orçamentos familiares, POF, chama-se POF, a última nós deixamos lá sendo feita em 2017 e 2018, serviu, ainda que desatualizada, para o debate em torno da reforma tributária. Sim. Ou seja, isso tudo é um mundo de coisas, sem falar da parte geográfica, que muita gente pensa, e tem a geografia. Muito. Os pontos geodésicos brasileiros, se você vai fazer uma barragem, você precisa do IBGE para dizer precisamente em que altitude você está e em que ponto geodésico você se encontra. Você solicita isso, o IBGE, pelas marcações que faz, é uma coisa tipo meio que Rondon. Então você pega um grupo desse, onde tem lá funcionários, servidores, tem 40, já até tem tempo de aposentadorias, mas estão ainda lá e por dedicação também. Tem um ganho adicional, mas poderiam ir para casa. E você vai dar uma de comandante para cima deles? Não vai rolar. Você passa, eles ficam. A liderança não é daquele jeito. Aí o sujeito faz uma fundação privada que já contesta um pouco. Por exemplo, eu acho que nessa nossa bancada aqui ninguém teria esse problema de ter algo particular, porque é particular, mas não tem rolo, né? São contratos, e aí se fariam levantamentos e supostamente o IBGE faria pesquisas mais aprofundadas para grupos, por exemplo, inclusive de marketing, que, aliás, as empresas de marketing usam muito os dados do IBGE. Sim. E usam sem fazer uma remuneração. Eu até cheguei a cogitar disso, mas jamais dentro do conceito de que eu teria que fazer uma entidade de característica privada, uma espécie assim de FGV, né, para poder faturar. Né, e muito menos uma entidade que é para faturar, mas a primeira coisa que ela faz é gastar, porque aí ela tem diretores para nomear, aí vem toda uma parte que eu não pesquisei, mas está mal parada. Resultado, aquele negócio todo teve que voltar para trás, não passou pela goela dos IBGeanos, né? E eu queria dizer para vocês, mas aí como é que resolve o problema da crise do IBGE? A crise do IBGE é uma crise da ignorância nacional. Diferentemente de Getúlio, que começou lá pequenininho, mas mais limpinho, arrumadinho e crescendo e foi fazendo as coisas, agora nós temos um setor público enorme, um mastodôntico aparelho de Estado, e não sobra suficiente para realizar a fotografia do Brasil? Ou seja, tem algo de errado. Ou seja, essa crise ela prejudica as pesquisas. Ela prejudica as pesquisas, assim como prejudicou, quero dar um exemplo, e até nem neste governo, mas no precedente, em que a turma fez questão de dizer que estava muito cara a realização do censo demográfico, que, quero dizer, a presidente anterior, que tinha sido nomeação lá do Paulo Guedes, me procurou, eu verifiquei, ela cônscia de que queria fazer bonito, fazer mais eficiente, com menos recursos. Eu, por exemplo, fiz o censo agropecuário, por também iniciativa nossa dos IBGeanos, cortando praticamente 50% do valor, porque não havia outro jeito de fazer, estávamos naquele esforço do teto de gastos do presidente Temer, e fizemos. Mas a situação do demográfico não reproduzia a experiência do censo
agropecuário. No censo agropecuário, o questionário era muito longo e gasto de censo, no caso do Brasil, onde o entrevistador, o recenseador, no caso, vai a campo, é horas conversa. Eu não posso gastar 2 horas e meia como o censo agro tradicional. Tinha muita pergunta de minúcia, que eu, aproveitando os ensejos que nós estávamos meio duros, comprando dizer completamente duros, nós fizemos uma entrevista bonita. Eu mesmo repesquisei aquilo, treinei com vários caras, até da equipe aqui do grupo de São Paulo, que já tinha treinamento prévio, e fizemos um baita de um questionário enxuto, de 40 minutos. Aquilo nos economizou mais de metade do valor inicial do projeto, de forma que fomos visitar 5 milhões de estabelecimentos. Todo o Brasil é meio grande, né? Já pensou 5, não é 5 mil, 5 milhões de estabelecimentos rurais, uma pesquisa maravilhosa, e fizemos com uma verba de menos de R$1 bilhão, mas o número também é grande, né? O censo demográfico estava para custar uns 3 bilhões e pouco, que é mais ou menos de 5% a 10% do valor do custo do último censo americano, que foi perto de 17 bilhões, não 3 ou 4 bilhões, só que lá é dólar. A moedinha lá é dólar. E mesmo que a gente não faça a conta com R$5, ou muito menos com 6, nós somos com 4 na época, não importa. Nós já fazíamos um bonito, gastando só 4 bilhões, mas o ministro, não sei o que, só sei que veio a pandemia e por conta dessa história de preservar o recenseador, não se fez. Mas, curiosamente, a China fez o seu censo demográfico em 20, Estados Unidos, óbvio que via carta é mais difícil pegar a Covid. Nós ali íamos fazer nós estávamos, a senhora que é médica, sabe muito bem, havia um risco envolvido, mas os trabalhadores da construção civil continuaram construindo, os trabalhadores da indústria foram se expor, o Brasil não parou, ele se resguardou o quanto podia. Quem podia e quem não podia. O censo, ele tinha que ser com todos os resguardos possíveis, mas tinha que ocorrer. Por quê? Porque é nos anos zero. Nos anos zero é que você normalmente tira essa foto. Se você desloca 2 anos, até para comparar com outros países que estão no ano zero, já fica mais... Não é impossível, mas já fica mais complicado. E outras chatices, de forma que, só para terminar essa história... Sim. Mas ela é curiosa, quer dizer, nós concluímos que tínhamos 203 milhões de almas aqui vivendo. Exato, são almas, né? Porque do jeito que a coisa vai aqui no Brasil, somos almas peregrinas, né? Assim, boiando no território, entendeu? Almas peregrinas. Almas peregrinas, porque nós estamos abandonados aqui nesse território. Mas nós vamos entrar nisso. A gente vai. Mas eram 203 almas peregrinas passeando e agora... Aí não, são 212, não sei o quê. Porque óbvio que... E, além do campo, existem vários processos estatísticos de rebater esses dados, etc. E mais um erro dessa ordem, não é? É um erro muito, muito significativo. Então, hoje são 212 almas, 212 milhões, mas quase 213 arredondando, 10 milhões praticamente de diferença entre um número e outro. Imagina as repercussões disso em nível municipal. Sabe por quê? Toda a distribuição do fundo de participação dos estados, FPE, e dos municípios, FPM, depende de quantos são os munícipes, ou as pessoas, os habitantes de cada estado. Então, eu na época eu tinha lá, porque estava atrasado, entre uma década e outra, em geral é preciso fazer uma recontagem. Nos anos 5 é o ideal, porque há um dinamismo migratório. Quem perde população por estar menos dinâmico
fica mais ou menos quietinho, o prefeito, perdão, mas quem está ganhando população, mas não está ganhando verba, Sim. fica muito apertado em termos dos serviços sociais. Mexe com volume político. Aí vai reclamar do IBGE, sobre o IBGE, eu só posso... Para eu lidar mais essa população, eu tenho que saber de quem que eu vou tirar. E aí fica um jogo de empurra. Daí a necessidade da recontagem. Ano 5. Ué, não estamos em 2025? Márcio Pockmann vai fazer a recontagem da população esse ano? Tá aí uma coisa prática para você fazer esse ano.